Olá, bem-vindas à nossa análise de hoje. Vamos dar uma olhada no material didático bem interessante de educação financeira para o Ensino Fundamental 2, da Rede Pública de São Paulo. Especificamente, a gente vai focar na aula 4. O título é Onde Guardamos o Dinheiro, parte 1. A nossa fonte aqui são os slides da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, sabe? Parte do material digital oficial deles. A nossa ideia é investigar os pontos centrais, as estratégias e entender por que essa aula é um começo importante para falar de dinheiro e banco com a garotada do 7º ano. Exato. A gente vai explorar um pouco os objetivos, as habilidades que eles querem desenvolver e, claro, as atividades que o material propõe. O foco é mais entender a lógica, sabe? Como eles introduzem esse universo bancário e como isso se encaixa na formação dos alunos. E pensar também em como os professores podem aproveitar isso ao máximo. Perfeito. Então, vamos começar pelo básico mesmo. Qual que é a meta principal dessa aula 4? O que se espera que os alunos aprendam com ela? Olha, o material é bem direto nisso. O objetivo principal é reconhecer o papel dos bancos na sociedade atual. Pode parecer simples, né? Mas é um passo bem fundamental. A ideia é levar os alunos a ver o banco não só como um lugar para guardar dinheiro ou um aplicativo no celular. É para entender que é uma instituição com um papel, assim, ativo na economia, no dia a dia de todo mundo. Faz todo sentido. Sair daquela visão mais superficial, né? E começar a construir um entendimento mais crítico de como o dinheiro circula e qual o papel dessas instituições financeiras. E imagino que, por ser um material oficial, ele tem que estar ligado às diretrizes curriculares, certo? A BNCC. Sim, sim. O guia do professor, que vem junto com os slides, faz a conexão bem explícita. Ele relaciona a aula com 3 habilidades da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, todas voltadas para o 7º ano. Tem uma de História, a EF07HI17, que fala sobre discutir as razões da passagem do mercantilismo para o capitalismo. Outra é de Geografia, EF07GE05, que foca em analisar fatos e situações que mostram as mudanças entre o período mercantilista e o começo do capitalismo. E tem uma terceira, de Ciências, EF07CI06. Essa aborda as mudanças econômicas, culturais e sociais que vêm com as novas tecnologias, tipo automação, informatização. Opa, peraí. Quer dizer que uma aula sobre onde guardar dinheiro está sendo usada para discutir, tipo, a transição para o capitalismo e o impacto da tecnologia? Nossa, isso dá uma profundidade que eu não esperava para o tema. Como é que funciona essa conexão na prática? Pois é. Aí que tá o interessante dessa abordagem, né? O material usa esse tema do cotidiano, os bancos, como um gancho mesmo. Um gancho para explorar essas transformações maiores. Quando ele apresenta a história dos bancos, desde as formas mais antigas de guardar valor até os bancos digitais de hoje. E quando diferencia o físico do digital, a aula quer mostrar que o sistema financeiro que a gente tem hoje não é parado, não surgiu do nada. Ele é resultado de um processo longo, histórico, social e tecnológico. Entendi. Então não é só sobre o banco hoje, mas sobre toda a jornada que trouxe a gente até aqui. E como o material sugere que o professor trabalhe isso em sala? Quais atividades, que momentos ali são mais importantes? A sugestão é começar de um jeito bem interativo, o que eu acho ótimo para quebrar o gelo logo de cara. A primeira atividade que eles propõem é uma dinâmica chamada dominó de palavras. A palavra inicial é banco. Aí um aluno fala uma palavra associada, o próximo associa a palavra dita e assim vai. É um jeito muito bom de ativar o que a turma já sabe, sabe? Ver que ideias ou até que preconceitos ele já tem sobre bancos sem julgamento nenhum no começo. Gosto disso. Começar pelo que eles já pensam, né? Isso ajuda a desmistificar o tema banco, que às vezes pode parecer meio distante ou complicado para alguns. Mas e depois dessa dinâmica inicial? Como é que o material avança para conceitos mais formais? Então, depois dessa abertura, aí sim o material entra numa parte mais conceitual. Tem uma sequência de slides que vai definir o que é um banco, apresentar a figura do Banco Central. Aliás, o material explica de um jeito bem didático como o banco dos bancos, sabe?
E faz uma distinção que hoje é super importante entre bancos físicos, com agência, caixa eletrônico, atendimento presencial, e os bancos digitais, que a gente acessa por app, site, telefone. Essa parte tenta dar um vocabulário básico mesmo, organizar as ideias iniciais. Inclusive, eles até sugerem um vídeo externo da Khan Academy para aprofundar um pouco mais essa definição de banco. Essa diferença físico-digital é crucial mesmo. Muitos jovens hoje talvez tenham mais contato com um app de banco do que com a experiência de ir numa agência, né? O material também explora a origem histórica. Tipo, por que os bancos surgiram? Sim, e de um jeito que tenta criar uma narrativa, sabe? Tem uma parte que contrasta aquela ideia antiga de guardar dinheiro em casa, o famoso debaixo do colchão ou em cofrinho, com a necessidade de segurança. O material levanta os riscos, né? Roubo, incêndio, perder, até esquecer onde guardou. O clássico dinheiro debaixo do colchão. Funciona bem para ilustrar a vulnerabilidade. É quase uma cena de desenho animado, mas que mostra um problema real, que precisava de uma solução, né? Exatamente. Aí, a partir disso, o material introduz a lógica por trás do surgimento e da consolidação dos bancos. Ele foca em 2 pontos principais: a necessidade das pessoas por um lugar seguro, confiável, para guardar o dinheiro, e do outro lado, a oportunidade que quem organizava esses serviços percebeu. A oportunidade de usar esse dinheiro depositado para fazer empréstimos, financiar coisas e, claro, ter lucro com isso. É uma introdução bem acessível à ideia de intermediação financeira. Mostra que o banco não é só um guardião passivo, ele movimenta recursos na economia. E também tem uma sugestão de vídeo sobre a origem histórica dos bancos nessa parte. Entendi a construção. Primeiro a insegurança, depois a solução, guardar no banco, e aí a função econômica, movimentar o dinheiro. Legal. E como essa evolução no tempo é trabalhada de forma mais visual ou concreta para os alunos? Isso parece chave para conectar com aquelas habilidades da BNCC sobre história e mudanças. Para consolidar essa visão histórica, o material propõe uma atividade bem visual e prática: construir uma linha do tempo. Eles fornecem alguns marcos importantes da história bancária. Começa lá atrás, viu? Com registros de empréstimos na Mesopotâmia antiga. Passa pelos banqueiros da Renascença na Itália, a invenção do papel-moeda, a expansão dos bancos com a Revolução Industrial, a globalização no século XX, até chegar no cenário de hoje, com a digitalização super intensa e o surgimento das fintechs. Uma linha do tempo é mesmo uma ferramenta poderosa para visualizar mudança. Mas, nossa, cobrir desde a Mesopotâmia até as fintechs numa aula só. Parece bem ambicioso. Qual a dica para o professor não transformar isso numa corrida superficial por datas e fatos? É uma preocupação válida, com certeza. O guia do professor sugere que a construção da linha do tempo seja feita primeiro individualmente, para cada aluno processar a informação. Mas o ponto crucial mesmo é o momento coletivo depois. A ideia não é decorar cada data, sabe? Mas sim identificar os grandes saltos, as grandes mudanças. A passagem de guardar bens físicos para usar representações, moeda, papel, a criação de instituições formais, o impacto da tecnologia. A discussão coletiva tem que focar em conectar esses marcos históricos com a realidade atual dos bancos que os alunos conhecem. Reforçar essa ideia de que o sistema financeiro está sempre evoluindo. É aí que a conexão com as habilidades da BNCC sobre transformações históricas e tecnológicas fica mais profunda. O final da aula, inclusive, reforça essa mensagem de modernização e busca por segurança. Entendi. O foco é mais em entender o processo de mudança do que nos detalhes de cada etapa. Faz sentido. E o material dá mais orientações práticas para os professores conduzirem essas discussões, porque às vezes o como fazer é tão desafiador quanto o que ensinar, né? Sim, o guia é bem detalhado nessas sugestões pedagógicas. Para aquela dinâmica inicial do dominó de palavras, a recomendação é fazer em roda, criar um ambiente seguro para todo mundo participar e o professor ali como um mediador, anotando as palavras para retomar depois,
sem fazer julgamento de valor naquele momento. E para explicar os conceitos, tipo banco central, físico versus digital. A orientação é usar a linguagem clara, acessível, evitar muito jargão. Dar exemplos concretos é fundamental. O material até sugere citar nomes conhecidos como Banco do Brasil Físico e Nubank Digital, que já fazem parte do universo dos alunos ou das famílias deles. Outra estratégia que eles indicam bastante é usar analogias, como essa de comparar banco físico digital com loja física online. Ajuda a visualizar, né? E, muito importante, fazer perguntas que conectem o tema com a vida deles. Tipo, onde você acha que seus pais ou responsáveis guardam o dinheiro? Ou, se os bancos sumissem amanhã, como você faria para pagar alguma coisa? Essas perguntas trazem o abstrato por concreto deles. Essas perguntas que personalizam são ótimas para engajar mesmo. E sobre a parte que conecta com as habilidades mais complexas da BNCC, a parte histórica, a função econômica dos bancos. Para essa parte, a sugestão é partir da reflexão sobre guardar dinheiro em casa para introduzir a necessidade histórica dos bancos. E aí fazer a ponte explícita com as habilidades de história e geografia sobre mercantilismo e capitalismo. O professor pode guiar a discussão para eles perceberem como a organização financeira evoluiu junto com a economia. Depois, quando for discutir a função de intermediação, pegar dinheiro de quem guarda para emprestar para quem precisa, a ideia é conectar isso com a realidade atual. Como os bancos financiam desde a compra de uma casa até o funcionamento de uma empresa. E como a tecnologia, apps, cartões, Pix, tornou tudo isso mais fácil e acessível. Aqui, a conexão com a habilidade de ciências sobre impacto tecnológico é direta. Um ponto-chave que eles sugerem é estimular os alunos a compartilhar experiências da família, idas ao banco, uso de aplicativos, etc. Isso torna a aprendizagem bem mais significativa para eles. Então, o material propõe um caminho bem estruturado mesmo, começa com a experiência e o conhecimento que eles já têm, introduz conceitos básicos, explora a origem e a função, conecta com história e tecnologia e usa atividades variadas e perguntas para engajar. Parece uma base sólida para começar essa conversa. Sim, é uma proposta que tenta equilibrar bem a informação, a reflexão e a interação. E olhando para essa estrutura toda, fica claro o esforço de quem fez o material em tornar um tema que poderia ser árido, né, em algo mais dinâmico e relevante para esses estudantes do 7º ano. E aqui eu acho que vale uma pausa para a gente valorizar o trabalho que acontece lá na ponta, né? Os professores que pegam esse material e transformam isso em aprendizado de verdade na sala de aula. Eles enfrentam um desafio enorme: traduzir conceitos de economia, de história financeira, de tecnologia, de um jeito acessível, engajador e que conecte com a realidade de alunos tão jovens. Isso exige muita habilidade, criatividade, dedicação. Nossa, sem dúvida alguma. É um trabalho de mediação fundamental. E, do mesmo jeito, acho essencial valorizar a disposição e a curiosidade dos estudantes que se abrem para explorar esses temas. Entender como o dinheiro funciona, começando pelos bancos, não é só aprender sobre finanças, sabe? É desenvolver pensamento crítico sobre a sociedade, é uma ferramenta poderosa para a cidadania, para tomar decisões mais conscientes no futuro. E aprender isso na escola pública é democratizar esse conhecimento, né? Exato. Então, resumindo os pontos fortes dessa aula 4 que a gente analisou, ela busca estabelecer o que são bancos, definição e tipos, por que eles existem, a necessidade de segurança e a função econômica, como eles evoluíram desde a antiguidade até as fintechs e a diferença-chave entre o físico e o digital. E faz isso usando estratégias ativas, como a associação de palavras e a linha do tempo, e busca conectar o tema com habilidades mais amplas do currículo, ligados à história, geografia e o impacto da tecnologia. Uma introdução bem pensada ao mundo financeiro. Precisamente. E essa trajetória que a aula desenha, sabe? Especialmente essa ênfase forte na evolução e na digitalização rápida que a gente vive hoje, com bancos digitais, fintechs se tornando tão presentes, isso leva a gente naturalmente para uma reflexão que vai além do conteúdo específico da aula, mas que ela ajuda a preparar. Fica a pergunta, né? Considerando essa velocidade impressionante com que os serviços financeiros estão migrando para o digital,
Quais serão os próximos grandes desafios em termos de segurança dos dados, de garantir acesso para todo mundo e de construir confiança que a nossa sociedade, incluindo esses jovens estudantes, vai precisar enfrentar nesse cenário financeiro cada vez mais tecnológico? Excelente provocação, uma questão fundamental mesmo para continuar pensando muito depois que a aula acaba. Fica essa reflexão no ar para todo mundo. Esperamos que essa nossa análise aqui do material da aula 4, Onde Guardamos o Dinheiro, parte 1, possa ser útil, que ofereça algumas perspectivas para os professores e alunos que estão trabalhando com esse conteúdo. Se essa nossa conversa trouxe alguma ideia interessante, considere curtir, seguir nosso canal e também compartilhar com colegas e estudantes que podem se beneficiar dessa discussão. Nós, do canal do Professor Odiel, agradecemos e até a próxima aula.